Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao PT Cast Caçador. Nossos programas têm por objetivo apresentar os nossos candidatos a vereador nesse pleito eleitoral de 2024. Hoje nós contamos com mais uma presença ilustre, o senhor Edemir Januário da Costa. Quem não conhece em Caçador, o famoso poeta, né? Ele é natural de Caçador, tem 56 anos e é morador do bairro São Cristóvão. Agente de saúde também há 12 anos. Enfim, Caçador, um grande participante, um grande promotor da cultura, o nosso querido poeta. Seja bem-vindo, então, Edemir. Boa noite a todos que estão ouvindo esse podcast. Conta um pouquinho para nós aí sobre a tua história. O que te levou a você se tornar um poeta? Olha, tem tanta história. A minha mãe sempre contava história quando eu era criança. Muita história, várias histórias que eu já citei em festas do município, essas histórias. Uma delas até bem lembrado, Maria de Paula, uma história bem... Já tem mais de 50 anos essa história. Eu já contei, adaptei ela e foi gravado lá em cima, no Parque de Exposição lá de Caçador. E daí mas comecei na década de 88 mesmo a fazer. Daí em 92 voltei para cá, fui na Casa da Cultura e mostrei. Até ficaram meio em dúvida se era realmente eu que fazia. Daí eu pedi para pessoa que hoje está fora da Casa da Cultura, disse assim, mas a pessoa tem que ser um acadêmico para escrever. Então eu disse para a moça, assim, foi ter um desafio, então me dá uma folha aí e cite qualquer tema. E eu escrevi uma poesia. Na hora? Na hora. Olha, que bacana. Então é um talento nato que você tem, né? Talento. A cultura de Caçador, ela ainda depende muito de apoio por parte do poder público, né, poeta? Se você me permite chamar de poeta, o que você prefere, que eu te chame de poeta ou de Edemir? Acho que eu vou te chamar de Edemir, porque aí o povo já grava teu nome também, né? Como você é candidato a vereador, acho que é bem importante. Inclusive no teu santinho está escrito Edemir, né? Qual que é o teu número por falar nisso, poeta? O meu número é 13.450. 13.450. O que você pensa sobre a cultura de Caçador? Você acha que tem campo para um maior investimento por parte do poder público da prefeitura? Com certeza tem, só que nossa cultura está andando meio gatinhando por enquanto ainda. Uhum. Eu saí agora para concorrer à vaga ao Legislativo, eu era vice-presidente do Conselho de Cultura. E olha que a nossa batalha é árdua, é grande. Nós batalhamos muito. Tem muita gente ainda que tira... Falei que eu era do conselho, sim, mas o que vocês querem com cultura? Cultura não faz nada, não gera emprego. Como que não gera emprego? Gera emprego em várias plataformas. Então, nós lutamos muito por essa cultura que precisa de identidade própria. Ela não tem identidade própria. Isso é bem importante, sabe, Edemir? Porque o poder público, hoje em dia, toma a cultura como gasto, né? Não toma como investimento. Se bem que a gente tem dados assim que comprovam que o município que investe cada vez mais em cultura gera cada vez mais emprego e sem dizer que também desperta outros setores econômicos de um município, como, por exemplo, o turismo, né? Você concorda com isso? Realmente, você falou tudo, meu amigo. Ele abrange tudo, né? A cultura e o turismo sempre estão caminhando junto. Isso aí a gente conversa, que tem um amigo meu que vai nas nossas reuniões, que é todos os meses, às vezes tem a reunião extraordinária. A cultura e o turismo caminham junto. Uma cidade sem cultura e sem turismo fecha as portas, porque não adianta. Você, como vereador, então, é uma pessoa que vai lutar exclusivamente pela cultura. Os dois, foco, saúde e cultura. Isso é importante, né? Isso é importante porque como você é agente de saúde há 12 anos, né? 12 anos. Então, como você é agente de saúde, está no meio da saúde pública caçadorense, você consegue perceber as grandes dificuldades que o nosso município enfrenta hoje em dia com relação à saúde, né? O que você entende que pode melhorar, enquanto vereador, a saúde de Caçador?
A saúde é uma coisa muito delicada. As pessoas vai mais para um sistema. Até conversei hoje com um colega meu no local do trabalho dele. A saúde é o sistema. Dinheiro tem, mas tem pouca vontade das nossas autoridades que estão no poder, sentado no poder. Pouca vontade. Não querem fazer. E a gente, como agente de saúde, a família não quer saber, eles querem que você resolva naquele exato momento. Exatamente. Exatamente, porque a pessoa não escolhe data para ficar doente, né? Não escolhe. E você, como agente de saúde, você trabalhou por anos a saúde preventiva, né? Que é muito importante. Você acha que vale a pena o poder público municipal investir na prevenção da doença, ao invés de tratar a doença? O que você pensa sobre isso, Edemir? A prevenção em primeiro lugar. Desde que você o certo é você fazer 2 vezes por ano um exame geral de tudo. Sangue, tudo. A prevenção ajuda até a evitar gasto e dar transtorno à família, porque a prevenção em primeiro lugar. Tem muitos, a gente vê muitos, já viu muitos políticos, até vereadores falar que o que é saúde? Querendo terceirizar uma saúde. A saúde é o primeiro passo. A saúde é que interessa, o resto não tem pressa. Tendo saúde, você tem tudo. Como é que você vai ir trabalhar se você não tiver uma saúde boa? É a prevenção em primeiro lugar. Isso. Do consórcio regional, Caçador é um dos municípios que menos investe em saúde, né? E enquanto legislador... Bom, vamos fazer um apanhado geral, né? Os vereadores que nós temos no município hoje em dia, alguns têm umas críticas bem contundentes com relação à saúde. Mas, enquanto legisladores, eles poderiam ter mudado muita coisa e não mudaram, né? E agora, no período eleitoral, estão se valendo de algumas pequenas ações isoladas que fizeram para dizer que vão lutar pela saúde do município, né? Isso é errado, né? Isso é errado, porque você luta pela saúde quando você compreende o processo, todo esse processo, desde o investimento na saúde, desde a saúde pública como um bem que é da sociedade, e também você entende a saúde como algo que é primordial para as pessoas, né? Então, você, Edemir, vereador, você acha que é importante o vereador estar presente na fiscalização da saúde pública municipal? Com certeza. Até agora, os vereadores que estão aí, que querem se reeleger de novo, ficam falando. Até eu não vou citar a pessoa que citou no rádio hoje, escutando, almoçando, assim, coisa que eu falei no meu programa de governo. Vou acabar com essas filas de 1 ano esperando cirurgia. Coisa que tá lá no meu Santão, lá falando isso. Vou de Santão porque é grande mesmo. Tá falando sobre isso aí. E agora o cara vem falar o que eu falei na minha proposta como vereador. Você, como vereador, então, você defende que tem que ampliar o investimento em saúde, né? Com certeza, a saúde tem que ser ampliada. Uhum. Sabe que tem alguns programas do governo federal e que são bem importantes, né? Como, por exemplo, o Mais Médico. Caçador, nós temos, acho que, se eu não me engano, são 11 ou 12 médicos do programa Mais Médicos. É um programa do governo federal, do governo Lula, que funciona, né? É um programa que veio para ajudar a sanar umas dificuldades que os municípios têm, que é médicos qualificados, né? Porque se o cidadão procura uma unidade básica de saúde, é porque o cidadão quer resolver um problema ali na hora. Você concorda comigo? Plenamente. Então, esse cidadão, ele tem o direito e o dever de exigir das autoridades que eles sejam competentes o suficiente a ponto de resolver esse problema, não é mesmo? Sim, não fazem. Agora querem fazer agora lá em cima do laço, como diz, na véspera de 6 de outubro, querem fazer coisa que não fizeram durante 4 anos. Aqui em Caçador é histórico, né? Essa falta de atenção pela saúde, né? Porque entra governo, sai governo, eles dizem que vão melhorar, que vão construir isso, que vão construir aquilo. Inclusive, eu estou escutando os programas de rádio, né, das propagandas eleitorais. Tem candidato que está prometendo um hospital público municipal. Isso nas condições que a prefeitura está hoje, que
deve para meio mundo, que a prefeitura está praticamente quebrada, né? É uma ideia Faraônica. faraônica, exatamente, né? Porque se você busca, né, investimentos tanto do governo federal como do governo estadual, você faz um apanhadão geral de investimento, você consegue construir muita coisa em prol da saúde. Mas agora, poeta, qual que é a tua opinião? Ó, não conseguem tocar as UBSs em cada bairro que tem, né? Inclusive tem UBS que está fechada e umas que estão sendo até desmontadas. Não consegue tocar a UBS, não consegue manter uma UPA com insumos ali, com equipamentos, com necessidades básicas. Você acha que umas pessoas dessas vão construir um hospital público? Eu citei agora, não querendo ser repetitivo, faraônica, porque para você entender de saúde, a gente tem que trabalhar na saúde. Não adianta vir aqui falar e não entender. Tem que entender do campo. E eu estou há 12 anos, não estou sendo arrogante e nem prepotente. Eu entendo. Tem que amar o que você faz, e eu tenho amor nisso. Tenho amor. O público, o pessoal que eu atendo, meus pacientes, como eu digo com carinho, eu entendo cada um o problema dele. Não adianta que quer ser candidato a vereador, eu vou promover saúde, mas promover, ele entende alguma coisa de saúde? Ele sabe o que é uma OBS, não adianta pôr um OBS e não ter profissional, não ter insumo para aquela... Que adianta? Na nossa OBS chega a faltar papel higiênico, copinho de tomar água. Como é que uma pessoa que está doente precisa de um copinho d'água? Não tem nem um copinho, a secretaria nem... Não cedia nem um copo para o paciente, um papel toalha, um papel higiênico, é coisa necessária. Eu uso a saúde pública, sabe, poeta? Isso que você está falando é muito importante, porque esses dias atrás eu fui numa UBS, eu não vou citar o nome da UBS, até mesmo porque os profissionais que estão lá dentro são profissionais muito bem qualificados e são pessoas assim que procuram atender a população com o maior carinho possível, né? Mas a gente percebe, principalmente os idosos, né, que vão para a fila tentando encaixe, que é desumano ter que ficar de pé no sol, né, esperando abrir uma vaga para poder ser encaixado, né? Isso é desumano. E principalmente idosos, né, que necessitam de uma atenção, um cuidado maior. Você, enquanto vereador, você vai buscar humanizar a saúde pública baseado na tua experiência como agente de saúde, né? Porque você vai dentro da casa da população e conversa sobre as necessidades da população. O que você me diz sobre isso, Ana? Olha, eu tenho uma palavra meio brusca, não quero ofender meus eleitores, mas prometer de promessa, estamos cheios, temos que fazer. Porque esperar um exame um ano, eu já fui em casa, aconteceu uns quase 10 anos atrás, fui entregar uma requisição de exame, o homem já tinha morrido já uma semana. Nossa! Eu só não apanhei dos filhos porque eu usei muita diplomacia e muita educação. Não minha culpa, mas eu estou ali representando a saúde, o meu posto de origem. Demora demais, né? E não é culpa do coordenador. Sim, num serviço lento das nossas autoridades que agora vem prometer hospital. Vão conhecer a saúde para depois prometer as coisas, gente. Vão conhecer a saúde para depois ficar prometendo coisas que tem que conhecer, analisar. Vão conversar. Isso que eu quero, conversar com a população depois como vereador para poder cobrar das autoridades. Mas sabe que isso que você está falando é muito importante, porque na maioria das vezes a saúde pública é um problema de gestão. Na grande maioria das vezes é um problema de gestão, né? E o que acontece? Se torna mais fácil para quem está hoje na Câmara de Vereadores acusar o trabalhador da saúde de ser relapso, de ser omisso, do que questionar, né, as autoridades que são responsáveis pelo investimento e pela manutenção da saúde pública, né? Você, como acabou de relatar aqui para a gente, que você foi levar uma requisição de exame e o cidadão já tinha falecido, né? E aí as pessoas no momento ali acusam você, né? Isso que você diz, tem que conhecer a estrutura da saúde. Mas assim, poeta, eu te digo uma coisa. Hoje, a nossa Câmara de Vereadores, os vereadores que estão lá, eles não conhecem porque não querem.
porque eles são legisladores, eles são liberados para estar acompanhando a saúde pública, né? Você, como vereadora, você pretende mudar isso, exercer de fato o papel de legislador e fiscalizador? Você falou uma coisa muito certa, meu amigo. Não é eu tirando um médico a tapa numa cama que eu vou resolver, é a gestão pública. Ah, isso é importante. Não é eu querendo bater num médico, num enfermeiro, brigando com um agente de saúde, um enfermeiro. Eu vou direto na raiz do problema, o gestor. Que legal isso que você falou, isso é muito importante, né? Parabéns por essa visão que você tem, porque é isso mesmo, é isso mesmo. Em todos os lugares nós temos os bons e os maus profissionais. Graças a Deus, o serviço público aqui de Caçador, a grande maioria, quase que na totalidade, são bons funcionários. Mas, infelizmente, os bons acabam pagando e muitas vezes pelos ruins, né? E não adianta você pegar um bode expiatório e usar como exemplo, né? Como você falou, não adianta tirar um médico à tapa da cama se você não questiona os gestores, né? Não adianta. Vai ficar sempre na mesma coisa, né? O que Caçador precisa entender, poeta, não sei se você concorda comigo, o que Caçador precisa entender é que a saúde pública aqui no nosso município é urgente, precisa ser mudado, precisa ser melhor qualificada, precisa ser melhor investida para que as pessoas, de fato, tenham uma saúde pública de qualidade, não é mesmo? Como você disse, tem que conhecer. Ô, Edemir, agora sim, ó, me conte, se você for eleito vereador, eu posso contar contigo ajudando a atender a comunidade e ouvindo os funcionários da saúde lá dentro do posto? Com certeza. Em primeiro lugar, é ouvindo todos os funcionários sua reclamação e levando para o gestor público, que é o cabeça, né? E ele tem esse poder, está com ele o poder da caneta. Eu vou ser um fiscalizador. Vou cobrar dele. E Seja o prefeito que for. Sim, e você acha então que a responsabilidade, né, do gestor, ela principalmente passa pelas mãos do prefeito. Você acha isso? Com certeza. Que é o prefeito que tem o poder da caneta na mão, né? Então, o investimento em saúde tem que passar pela boa vontade do prefeito, né? Com certeza. Asfalto é bom, ajuda a não estragar teu carro, levar um doente, mas, em primeiro lugar, a saúde. Ah, com certeza. Como é que diz aquele ditado, né? Saúde em primeiro lugar, o resto a gente corre atrás, né? Saúde é um direito meu, um direito teu, e ele tem que estar assistindo isso. E, inclusive, está previsto na Constituição, né? Tá. O SUS foi criado, começou lá na Constituinte de 88, e daí pela Lei 8080 foi aprovado em 90. Mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Mas foi efetivado, né? A partir de 2002 foi concretizada essa lei, né? O Sistema Único de Saúde, ele veio, então, como forma de atendimento universal pelo governo Lula, né? Ô, poeta, nós temos uma UPA, né? A UPA, quando você precisa do serviço da UPA, você vai lá, ela está lotada. Geralmente ela está lotada. São raros os momentos que você vai lá e ela não está lotada, né? Você acha que haveria necessidade dessa ampliação da UPA, mas não estou dizendo uma ampliação do espaço físico. Estou falando de um atendimento, por exemplo, você colocar uma UBS 24 horas por dia, uma ou mais UBS. Você acha isso importante? Seria, mas tinha que ver profissionais que queiram trabalhar, o gestor conversar, não é? Como eu disse antes. Não é impor. Não é impor, bater ou exigir. Eu chegar chamando, como nós fomos chamados por um vereador de vagabundo. Sim, não sim. É os funcionários. Como é que eu vou acusar os funcionários de vagabundo sem ver a raiz do problema? Isso foi recente, né? Foi recente. Foi recente, chamou os funcionários públicos diz que ia acabar com a mamata dos funcionários públicos. Isso demonstra que não conhece, né? Vagabundo e cachaceiro, né? Isso demonstra que não conhece o funcionamento do serviço público, né? Infelizmente, né? Mas assim, ó, poeta, vamos voltar a falar um pouquinho sobre cultura, né? Caçador precisa muito do Fundo Municipal de Cultura. Precisa demais da conta. Só que não anda essa proposta dentro da Câmara.
Você, como vereador, você acha importante a gente discutir essa lei do Fundo Municipal de Cultura, aonde tenha da onde você tirar recursos para somar com essas leis do governo federal, como Aldir Blanc, né? Como a Lei Paulo Gustavo? Você acha que é importante a gente enfatizar e concretizar uma política de cultura aqui para Caçador nesse sentido? Com certeza. Tem que cobrar lá dentro, cobrar. E tendo vereadores nossos lá dentro, quanto mais a união faz a força, porque hoje é muito coronelismo que funciona na nossa cidade ainda. Só faz a favor do fulano favorecer. Favorece um livro para fulano, para ciclano, e para quem tem bagagem com cultura, não se faz nada. Eu estou há mais de 25 anos tentando um livro, tenho material para isso e nada. Falo por mim, falo por outros poetas, autores, que eu já vi trabalho deles muito bom. O Fundo de Cultura, isso tem que fiscalizar isso. Está faltando um pouquinho de vergonha na cara dos nossos gestores, que senta uma cadeia de vereadores, esquece que existe nossa comunidade, o nosso povo de Caçador, esquece de uma cultura. Uma vez eu peguei no Facebook, não sei quem que viu, eu preciso do mecânico, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas de cultura. Mas como que você não precisa de cultura? Eu torno a dizer, uma cidade sem cultura é uma cidade sem identidade própria. Você vai chegar numa cidade, nós perdemos para cidades vizinhas, Salto Veloso, os artistas locais que me corrijam se estiver errado. Salto Veloso tem muito mais coisa que Caçador em cultura. É importante, bem importante. Edmir, uma coisa bem importante que acho que você tem que se comprometer com quem está assistindo, principalmente os artistas locais, é um espaço público para as apresentações artísticas. Isso é uma coisa que você tem que se comprometer. Por quê? Né? A gente sabe que o legislador, ele oferece a oportunidade, né? Ele oferece como indicação, ele oferece até mesmo algumas coisas como proposta de lei. A gente sabe que isso depende muito da boa vontade do Poder Executivo, a construção de um espaço público, né? Mas você, enquanto legislador, a gente precisa que você tenha esse compromisso da construção do espaço público. Porque a gente vê, né? A Uniarp, por exemplo, foi milhões de dinheiro público ali e nós não podemos utilizar para apresentações culturais. Você, enquanto vereador, eu posso contar contigo nesse sentido? Com certeza, esse espaço público já é uma ideia. Está ali já no meu plano de governo, trabalhar os artistas daqui, da nossa cidade, de Caçador. E tem bastante gente boa aqui, né? E tem muito cantor bom, muito professor de violão, de piano, professor de teatro. Eu que faço teatro já fiz com muito orgulho. Então, tem muita gente boa. Abrir mais oficina e valorizar também o que eu falo ali no meu plano de governo. Valorizar o artista de rua. Que eu já vi gente discriminar o artista de rua. Eu briguei dentro de um carro uma vez. Essa tropa de vagabundos. Ele seria ser vagabundo, você tem que encostar 138 na cara. Isso é importante. Você, como poeta, né? Você trabalha bastante a questão da literatura, né? E isso remete diretamente à educação, né, Edmir? Diretamente à educação. Papel do legislador também fiscalizar e colocar propostas para a melhoria tanto da cultura, que nós já falamos, da saúde, que nós já falamos, mas da educação também, né? Você, enquanto vereador, você tem essa noção bastante próxima de que cultura, turismo, educação, enfim, tudo que é inerente ao ser humano anda lado a lado, né? Então, quando você fala em poesia, você automaticamente está falando de literatura, né? Você, como vereador, também vai ter uma participação dentro da educação, né? Com certeza. Sabe que a cultura e a saúde caminham junto. Eu já vi muita gente, pessoas amigas minhas, sair da depressão fazendo teatro, fazendo cultura. Que bacana. Então, os dois caminham junto. A cultura tem muitos médicos, psiquiatras, psicólogos, indicam pessoas a fazer dança, vários problemas de saúde são curados com a cultura.
Então, viva a cultura. A cultura cria até a ferida da alma. Que bacana isso que você falou, muito legal, muito legal. Enfim, a cultura existe para que a realidade não seja tão pesada para a gente, né? Poeta, Edemir Januário da Costa, né? Candidato a vereador, qual que é o teu número mesmo? 13.450. 13.450. Vamos fazer umas perguntinhas aqui que foram colocadas para a gente, né? Algumas perguntas aleatórias. E eu gostaria de saber de você, assim, ó, a primeira pergunta. Qual é a tua proposta para melhorar o atendimento nos hospitais e postos de saúde? Uma proposta. Nos hospitais e nos postos de saúde. Não adianta, como te disse, fazer tanto OBS. Claro, resolve o problema. Se não tiver mão de obra, tiver profissionais. Está faltando profissionais. Eu já vi no nosso OBS, está correndo outros OBS para emprestar enfermeiro, técnico de enfermagem. Faltar gente para fazer um curativo, gente. Nós temos que... A proposta boa é contratar profissionais. Quem queira trabalhar, que ame a saúde, que ame, que estudou. Nós temos profissionais, eu conversei com profissionais essa semana de campanha aí que querem trabalhar. Nós precisamos contratar profissionais, técnicos e médicos. Isso é a minha proposta. E a valorização do servidor público. Com certeza, né? Valorizar o servidor público. Tanto não efetivo, humilhar, não chamar de vagabundo. Tanto efetivo como contratado também, né? Com certeza. Porque o servidor público está ali para ajudar, né? Não para ser alvo de críticas maldosas por parte daqueles que deveriam, em primeiro lugar, prestar algum tipo de assistência para o funcionário público, né? Vamos lá, então, seu Edemir. A segunda pergunta é: como que você pretende garantir que todos tenham acesso a tratamentos médicos essenciais? Exigindo do nosso gestor público que está sentado com a caneta na mão, essa melhoria, né? Exigindo dele. Eu vou fiscalizar isso. Durante esses 4 anos, eu vou estar fiscalizando tudo isso. É bem dificultoso isso, né? Então, não, é dificultoso, mas não é difícil. É então, boa vontade do vereador. Então, a dificuldade que impõe são os próprios gestores, né? Que se limitam, né? Mas eu acredito que essa autolimitação na saúde de Caçador aí, ela é programada, sabe? Porque não é possível um município do tamanho de Caçador não respeitar os profissionais da saúde como deveriam ser respeitados, não valorizar e ter tão pouco investimento nesse sentido, né? Ô Edemir, vamos lá então. Ó. A terceira pergunta. Ó. Que medidas você vai tomar para promover a prevenção de doença? Bom, isso tem na ponta da língua, se a gente de saúde, né? Trabalha tanto tempo com isso. A prevenção de saúde é fazer um programa que chamando a população para os exames rotineiros, contínuos, todos. Isso é a prevenção de saúde. A prevenção que nós fazíamos com a dengue, ensinando que não acumula, principalmente pneus velhos usados, não se acumula, que dá dengue. Isso é a prevenção de saúde. Fazer um programa mais amplo, que eu acho que ainda está... Tem gente que diz assim que a dengue não existe, é invenção do governo para arrecadar dinheiro. Não, isso não é. Gente, dengue mata. Dengue não é brincadeira. E nós tivemos um problema muito sério recentemente, né, com o antigo governo ali, onde o ex-presidente era um negacionista, né, onde dizia que vacinas não eram necessárias e que a maioria das doenças ali eram coisas inventadas, né? Isso foi uma tragédia para o nosso país, que tinha um sistema de vacinação muito eficaz, né? E assim, muita gente acabou engolindo isso com farinha e entrando nessa vibe que não era necessário, né? Não era necessária a vacinação, né? Hoje em dia está sendo reconstruído todo esse programa de vacinação. É provado por A mais B cientificamente que a vacinação ela é muito importante e eficaz para toda a comunidade, principalmente para os pequenos, né? Uma coisa que você falou muito importante aqui com relação à prevenção, lembrando que saneamento básico também é uma questão de prevenção, né? Mas sabe por que saneamento básico não é investido numa cidade como Caçador? Porque não dá voto. É uma obra que fica embaixo da terra, depois os gestores, né, o prefeito, né, e até alguns vereadores que pegam carona, não tem como mostrar, né,
o encanamento fluvial e até o encanamento de esgoto, né? Opa, desculpa, acabei chutando aqui, né? Mas então, poeta, para nós fecharmos essa sessão de perguntas aqui, ó, o que você fará para melhorar a qualidade do atendimento e a experiência dos pacientes nos serviços de saúde? Para melhorar isso, tem que contratar pessoa que gosta de trabalhar. Não estou criticando ninguém, chamando ninguém de pessoa que queira trabalhar mesmo. Claro que tem que ter um salário justo, digno, mas pessoa que queira trabalhar com a saúde. É que nem trabalhar com educação, que ame fazer aquilo. Porque o teu problema você não pode trazer para o teu trabalho, nem o teu trabalho levar para a tua casa. Então, pessoas que queiram, profissionais mesmo que queiram trabalhar com a saúde. E primeiro também, né? Principalmente, vamos dizer assim, cuidar da saúde mental dos profissionais que estão ali dentro, porque não é fácil, né? Não é fácil. Esses dias eu estive na UPA com a minha mãe e até brinquei com a enfermeira ali, né? A minha mãe foi muito bem atendida, né? Até brinquei com ela, meu Deus, vocês têm que ter paciência e trabalhar aqui dentro. Então, imagine trabalhar 12 horas, né? 12 horas, aonde você tem que atender diversos tipos de pessoas. E como eu falei antes, as pessoas têm as suas necessidades urgentes ali, que precisam ser resolvidas, né? Então, a saúde mental dos funcionários também é muito importante, né? Tem que ter uma saúde, tem que não procurar absorver muito aquilo ali, ajudar a pessoa, mas não absorver o problema. Às vezes uma pessoa cancerígena, não absorver vários problemas. Pessoa com depressão, você tem que ser empático, se pôr no lugar da pessoa. Isso é ser profissional. Muito importante isso, muito bacana. Seu Edemir Januário da Costa, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores nesse pleito eleitoral de 2024. Eu vou te fazer um desafio aqui. Você tem uma poesia na ponta da língua, uma curtinha? Bem curtinha? Bem curtinha, na ponta da língua, vamos lá. Bem facinho de dizer, da minha autoria. Se uma leve brisa tocar no teu rosto, é a mão de Deus te tocando. Se essa brisa novamente tocar, é os lábios de Deus te abençoando. Que bonito, parabéns, muito legal, gostei, adorei. Então nós encerramos aqui, Edemir, a nossa entrevista e eu deixo para você os microfones abertos para você mandar uma mensagem para quem está te assistindo sobre quem é, de fato, o poeta, o senhor Edemir Januário, como pessoa. Então os microfones estão abertos para suas considerações finais. O Edemir é uma pessoa simples, e não gosto de mimimi, não gosto de muita coisa. Sou uma pessoa simples, larguei uma camiseta no meu corpo, uma calça jeans, vou trabalhar. Não tenho muita vaidade, gosto de um capricho, mas não tenho muita vaidade. Sou simples, gosto de pessoas simples, sem mimimi, gosto de pessoas que conversem, sejam franco e bem leal. Gosto de olhar no olho da pessoa. Não gosto muito não gosto nada de mentira. Não gosto de injustiça, principalmente de justiça. Não gosto de pessoa injusta. Seja justo. Se você não consegue ser justo, não saia de casa. E a gente precisa de vereador assim, né? Que tenha essa compreensão do que é ser humano, né? Que tenha a cultura correndo nas veias e que entenda das necessidades da gente, das pessoas. Não apenas em números, né? Poeta, dá a tua mão aqui. Muito obrigado pela tua participação. Espero que você faça um ótimo pleito eleitoral e que Deus te abençoe nessa caminhada. E vai fundo, rapaz, porque você tem uma eleição para ganhar. Amém. Obrigado. Então, nós encerramos aqui mais um podcast. Agradeço a audiência de vocês. Pode repassar para os amigos. Quem quiser conhecer o senhor Edemir, o poeta, repassa para os seus amigos para que ele possa assistir também. Um forte abraço a todos e até a próxima.